Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa página. Eu queria convidar, nesse momento, as pessoas que nos assistem a tomar uma posição confortável, fazer algumas respirações suaves, fechar os olhos, calma e tranquilamente, e vamos então elevar nosso pensamento a Deus, enquanto estamos aqui proferindo a seguinte oração: Deus de amor e de bondade, Deus de meu coração e de minha compreensão, auxilia-nos nesse momento a elevar nossos pensamentos a Ti, em agradecimento pela oportunidade de estarmos conectados com Tuas irradiações mais sublimes de amor, de bondade e de esperança. Aproveitamos, ó Criador, em pedir que envie Tuas hostes de espíritos benfeitores para receber nossos irmãos que recentemente desencarnaram, para que eles possam alcançar um lugar de tranquilidade e de esperança para o refazimento das dificuldades em que acabaram de passar. Ó Pai Todo-Poderoso, derrame Tuas bênçãos e Teu amor sobre nós pequeninos que somos no caminho das provações. Ainda assim, jovens que somos em nossa alma, pedimos para que atenue o sofrimento daqueles que se encontram nas casas hospitalares, se recompondo das dificuldades da matéria. Por fim, somos gratos pela luz do sol que nos alcança diariamente, pela noite que refrigera nossa alma em descanso, pelos nossos irmãos que fazem parte do nosso convívio, pelas aves que alçam seus voos aos céus, pelas águas que caem das nuvens, pelos animais que perambulam pela terra. Obrigado pela condição dentro de nossa individualidade para proporcionar a evolução de nossa alma. Que a paz se faça em nossos corações e que assim seja. Queridos e amados irmãos, preparamos para a noite de hoje um tema que está relacionado com uma passagem no Livro dos Espíritos. É uma passagem onde Allan Kardec, naquela ocasião, elabora uma questão de natureza contundente aos espíritos, para que eles pudessem dar a sua contribuição no sentido do entendimento da influência que os espíritos realizam nos ambientes. Então ele pergunta sobre a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza.
E aí ele gostaria de saber nessa questão se esses espíritos eles agem com conhecimento de causa, uma vez que os espíritos têm o seu livre-arbítrio. Ou ainda, se esses espíritos estariam realizando esse exercício sobre os fenômenos da natureza simplesmente por um impulso instintivo ou irrefletido. E aí, então, o espírito que replica a resposta, ele vai fazer uma colocação muito interessante. E ele diz que alguns espíritos agem com conhecimento de causa e outros não. Agem por impulso e por instinto. E não podia ser diferente, porque na história do espiritismo, nós bem sabemos que as coisas elas passaram a ser observadas pelos espíritos batedores e que então encontrou-se a condição de entendimento para a criação de um processo de comunicação entre os mundos. Mas no finzinho dessa colocação, os espíritos fazem um complemento dizendo que na natureza tudo serve. Ou seja, há um propósito para tudo. E então, eles descortinam a seguinte situação. Desde o átomo primitivo até o arcanjo, e aí eles fazem a seguinte colocação, onde o próprio arcanjo começou pelo átomo. Admirável é a lei da harmonia, na qual nós, os espíritos, temos essa ilimitação. Muito bem. E essa situação, ela virou, vamos dizer assim, uma frase evolutiva. Mas é difícil nós olharmos por uma característica evolutiva quando nós estabelecemos um critério do átomo ao arcanjo. Ou seja, há uma distância muito grande e uma dificuldade de entendimento e de compreensão maior ainda. Porque trata-se de buscar o entendimento de uma ocorrência num intervalo cujo tempo nós não conseguimos medir. Mais recentemente, nós passamos a medir o tempo para determinadas ocorrências científicas e que nós não podemos, pura e simplesmente, estabelecermos os resultados como resultados efetivos e definitivos. Porque a ciência também tem uma caracterização interessante. O que pode ser aceito hoje nas bases científicas, logo amanhã poderá não ser mais. Olha que coisa interessante. Ou seja, o ponto de vista, ele passa a ser mutável. As realidades, elas se alteram. Muito bem. Vamos criar, então, uma indicação para nós olharmos esse distanciamento que esta frase está nos propondo, do átomo ao arcanjo.
Quando nós estudamos a primeira obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, logo no comecinho do livro, nós vamos encontrar uma colocação interessante. Parece que não, mas Allan Kardec, ele fez uma disposição muito interessante. E em nenhum momento ele fecha a questão. Mas ele faz uma pergunta criativa. Então, ele começa este capítulo estabelecendo as causas primeiras. E nesse conjunto, ele dá o título ao capítulo de Deus. E ele estabelece 4 condições. Mas nós vamos falar só de uma delas inicialmente. Ele faz a colocação de Deus e o infinito. E aí então ele faz a seguinte pergunta para os espíritos: que é Deus? Ele não perguntou quem é Deus. E ele também não perguntou o que é Deus. Ele perguntou o que é Deus. Muito interessante. E a resposta, ela foi muito curta, mas muito profunda. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, se nós olhamos a ideia de universo, olhamos pela caracterização da ciência e observamos que o universo nos parece algo que não é estático e que a ciência relata uma possível movimentação, um distanciamento, um afastamento. E que aquilo que parecia ser vazio não é, porque os astrofísicos vêm trabalhando em determinadas questões entre os elementos que compõem o universo, os astros, as galáxias. Com muita sorte de acerto, nós diríamos que não há vazio entre esses corpos, porque a própria astrofísica hoje entende que somente 3,5% do que nós enxergamos realmente nos dá condições sensorial de entendermos o que esses astros representam. Mas e aquilo que nós não enxergamos? E aquilo que parece ser uma sopa de um plasma que nós não vemos, algo invisível. Então essa é a generalidade do ambiente que nos cerca. Nós, simples elementos dessa infinitude, não somos estáticos, assim como o próprio universo. E por conta disso, entendemos que não há nada parado, mas sim em movimento. Então, deduzimos que Deus não criou o universo. Deus continua criando. Deus não foi. E ele não é uma individualidade nem uma personalidade. Mas nós, seres humanos, temos uma dificuldade muito grande de entender as coisas a partir do momento que nós não substanciamos essas coisas. Nós não criamos individualidades, não criamos personalidades. E aí a gente não entende. Então a grande maioria das pessoas pedem coisas para Deus como se nós estivéssemos pedindo coisas para alguém do nosso lado. E aqui está dito que Deus é a inteligência suprema. E não está dizendo que foi. E também não está dizendo que será.
Ele afirma é. E se o universo está se expandindo, se está em ocorrência, continua atuando, então Deus cria. Com base nisso, nós podemos observar que há certas generalidades do universo que são importantes. A ciência olha isso, e a teoria mais bem aceita no meio científico hoje é a teoria do Big Bang. Eu não disse que é a única, eu disse que é a mais bem aceita. Porque existem outros pesquisadores, outros cientistas, outras comunidades científicas que têm entendido essa situação de uma outra forma. Então veja, quando nós olhamos por este prisma, e nós temos a condição, e só nos últimos quase 100 anos, né, um pouco menos, um pouco mais, há quase 100 anos, que nós, cientificamente, conseguimos estabelecer uma régua métrica de tempo em função do entendimento do que teria sido um princípio a partir da onde nós até então conseguimos compreender com as bases científicas. E nós estamos falando aí da casa de proximamente de 13 a 13 bilhões e meio de anos. Quando nós olhamos nesta mesma régua a criação do nosso planeta, nós observamos então que o nosso planeta tem cerca de aproximadamente 4,3 bilhões de anos. Então, o nosso planeta, ele entrou em gênese, em formação material, há 4,3 bilhões de anos. Isso é o que a ciência nos dá a oportunidade de entender, não é? De entender exatamente com base nos estudos desses últimos 100 anos a respeito de como foi criado o nosso orbe. Então, esse orbe, inicialmente, ele foi criado, né? Ele se formou, vamos até mudar essa palavra criado, né? Porque quando eu falo que foi criado, parece que alguém foi lá e criou, né? Então, o orbe, ele se formou, ele entrou em gênese, mas não da maneira como que nós conhecemos hoje. As informações que nós temos é que até o período, não é? O período de rotação do planeta em função da própria massa, ele não ocorria em 24 horas. Ele ocorria num tempo muito menor. E era nada mais, nada menos do que uma bola incandescente. Então, veja, haveria átomos que estavam, então, se esforçando para fazer parte desse processo. E que, depois de quase 1,5 bilhão de anos, a temperatura ela vai se alterando. Vai se alterando pela condição da condensação e da solidificação desses átomos, pela formação gasosa e pela condição de precipitação dessa condição gasosa, de maneira a formar ambientes propícios de meio aquoso, onde, na verdade, esses ambientes se tornariam uma espécie de berçário. É difícil nós acreditarmos no acaso. E eu vou dizer para vocês por que é difícil nós acreditarmos no acaso. Mais recentemente, alguns estudos sobre mecânica quântica vêm nos mostrando especificamente que há um estado quântico da matéria como se fosse uma rede universal. Então, quando nós aprendemos lá na escola secundária das reações químicas e suas propriedades,
Nós aprendemos que é só uma questãozinha de aproximação. Um átomozinho tem uma carga que se aproxima da outra, eles se ligam, formam um compostozinho e pronto. Hoje, a ciência consegue começar a criar um olhar como se esses átomos eles tivessem uma inteligência. E vou dizer a vocês, eles têm, com muita propriedade. Há muitas pessoas que acreditam em energia de cristais. Isso não é só crendice. Porque quando nós observamos os nossos transistores, inclusive os equipamentos que hoje estão nos ajudando a fazer essa transmissão, eles foram criados especificamente com base no silício. E mais interessante, nesse processo como um todo, é que há um estado cristalográfico que permite a comunicação dessas bases de informação por alguns mecanismos físicos. O que eu quero dizer a vocês é uma passagem de Leon Denis que diz assim, que a alma ela dormita no mineral, ela sonha no vegetal, ela se agita no animal e ela desperta no homem. O que Leon Denis quis dizer com isso? Ele quis dizer nada mais, nada menos do que uma complementaridade que é tratada por Allan Kardec no segundo capítulo do Livro dos Espíritos, na questão do número 23, onde Kardec pergunta assim para os espíritos: que é o espírito? E aí a resposta vem muito simples: o princípio inteligente do universo. Então eu pergunto a vocês, o que Deus cria? Deus cria duas coisas: o princípio inteligente, que não é a matéria, mas ele cria também a matéria, que é conhecida então como um fluido cósmico universal. A matéria ela é manipulada pela inteligência. É a inteligência que manipula a matéria. Então veja que há uma inteligência em toda a matéria. Os átomos não se ligam só porque eles têm cargas elétricas. Há um estado quântico. E existem experimentos relacionados com isso, para mostrar como que esse estado quântico possibilita, em determinados níveis, a formação de determinados compostos. Isso é importante por quê? Porque a matéria tem o seu grau de vibração. Assim como nós, seres humanos, assim como os animais, assim como os vegetais e assim como os cristais, cada um tem o seu estado de vibração. Nós somos impressões digitais nesse universo. Nenhum é igual a nós. Somos únicos. Então, queria dizer a vocês que esses estados atômicos proporcionaram, na formação do nosso planeta, a oportunidade de se trabalhar os gases, formar-se algas, formar-se tecidos, e isso levou nada mais, nada menos, quase 2 bilhões de anos para acontecer. E levou quase mais 2 bilhões de anos para aparecer a inteligência atrelada à evolução do contexto animal. Então aí vou colocar uma dúvida, na verdade não uma dúvida, mas vou fazer uma provocação a todos. As inteligências são estados que elas operam em determinados sítios. Emmanuel chamou de mônadas. E essas inteligências,
elas operam e operacionalizam a matéria, o fluido cósmico universal, para que ele seja adequado à operação desses reinos. E um dia, essa inteligência estará pronta para a individualização. Então a inteligência, ela reveste o espírito. É nesse momento em que o espírito, ele não volta para a mônada, ele passa a participar de um grupo diferente da mônada, que dá toda uma, ou das mônadas, que dão toda a sustentação para os ambientes de formação do nosso planeta. E esses grupos, então, eles passam a operar dentro da sua capacidade, inicialmente, pelo processo da instintividade. Porque este grupo, ele tem informações do princípio inteligente desde que o átomo era átomo. Não confundam. Eu não estou dizendo que um dia você foi um átomo. Eu estou dizendo que o nosso princípio inteligente detém informações desde que o princípio inteligente foi operacionalizado pelo pensamento divino, pela força de criação, pela sustentação das forças do universo. Nesse momento, então, surgem os indivíduos. E nós, indivíduos únicos, com nossa capacidade de consciência, a consciência, ela é tratada, conforme o Dr. Irvenia Prado, citando um outro biólogo, que dizia que a consciência é um epifenômeno da mente. Nós não estamos falando de cérebro. O cérebro nada mais é do que a parte física que vai operacionalizar os comandos físicos pela vontade da mente. E quando nós quisermos entender o que é vontade, convido a todos a procurar em qualquer dicionário e teremos uma dificuldade enorme para entender o que é vontade. Porque vontade nos parece ser a capacidade de escolher algo que se apresenta. Que coisa abstrata. E eu não posso falar de vontade se não falar de livre-arbítrio. É por isso que quando nós escolhemos, nós temos então a nossa consciência trabalhando como um epifenômeno da mente. A consciência não vem só. Ela vem acompanhada de um retrato de toda a capacidade que temos ao decorrer do desenvolvimento do princípio inteligente, para que, no momento em que nos formamos como indivíduos, temos a condição, então, de galgar novas situações. Então, na mesma obra do Livro dos Espíritos, quando nós vamos entender um capítulo que trata da pluralidade das existências, e quando nós vamos entender das categorias dos espíritos retratados por Allan Kardec, nós vamos observar, então, que existem mundos que estão trabalhando, sendo trabalhado, para indivíduos que se encontram em determinados estados de consciência, estar operacionalizando a sua jornada de desenvolvimento. Nós, do planeta Terra, estamos no mundo tratado aqui nesta obra como um mundo de provas e expiações, oriundos de um mundo instintivo, e a caminho de outras existências. Mas não quer dizer que vai ser a próxima.
esse polimento vai até o momento em que conseguimos encontrar, segundo Joana de Ângeles, a plenitude. Desenvolvermos o mais alto grau de empatia para com o outro e estarmos plenos de felicidade. Portanto, a felicidade é um estado da nossa alma. Então, nossa tendência a ir para individualidades angélicas é muito mais lá na frente. Obviamente, nós não conseguiríamos, nem por sombra, esgotar esse assunto em 30 minutos, que é o tempo que nos coube, para fazer esta provocação. Convido aqueles que se colocaram a pensar que o possam fazer juntamente estudando a literatura de Allan Kardec e mais algumas outras obras acessórias, as obras de Leon Denis e tantos outros. São pensamentos que enriquecem a nossa forma de olhar e a nossa forma de enxergar novos horizontes de entendimento. Não significa aceitar. Significa que estaremos a caminho de um entendimento de maneira um pouquinho diferente. Deixo aqui o meu agradecimento sincero a todos vocês que despenderam esse pequeno tempo para estar conosco na noite de hoje. E vou deixando aqui no encerramento mais uma prece, lembrando daqueles nossos irmãos que sofrem pela perda dos seus entes queridos, lembrando daqueles ainda que estão com problemas de depressão, porque não conseguem lidar com essa situação da pandemia, não é? Aqueles que perderam seus empregos e aqueles que precisam ser tratados no meio de tudo isso. Então peço mais uma vez que vocês fiquem numa posição de receptividade e nos acompanhem na prece. Deus de amor e de bondade, Deus de meu coração, de minha compreensão, agradecemos pela oportunidade, mesmo que breve, de buscar algumas palavras de conforto em nossos corações, para, juntamente com teus fluidos benfazejos, transformar nossos pensamentos em uma energia saudável para todos os nossos irmãos que sofrem de um ou de outro mal. Aproveitamos esse momento para agradecer a oportunidade pela vida, pelas dificuldades em vencê-la e pela caminhada que nos foi proporcionada. Que a paz se faça em nossos corações e que assim seja. Desejo a todos uma excelente semana e, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Até breve.